Então, galera, essa aqui eu vou falar de um exercício que muita gente faz e às vezes tem algumas dúvidas sobre como executar a amplitude ideal, ou se eu boto o pé na frente, o pé atrás, enfim. Vou falar sobre a abdução unilateral, tanto com caneleira quanto na polia, porque o que eu vou falar serve para ambos. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse exercício, presta muita atenção nessa aula que eu vou tirar todas as dúvidas e você nunca mais vai errar nessa execução. E, consequentemente, vai conseguir tirar o melhor resultado possível desse movimento. Então, vamos lá para a aula. Então, meus lindos, vamos lá falar um pouquinho sobre esse exercício que muita gente tem dúvida, principalmente as mulheres, que são as pessoas que mais o executam. Tem algumas pessoas que falam que até que a abdução de quadril é meio inútil, que fazer a máquina abdutora ou então qualquer outra abdução não serve para nada, mas não é bem assim. Por sinal, quem tem condromalácia patelar pode se dar muito bem com esse fortalecimento. Por quê? Porque tem um estudo que foi avaliar as pessoas que tinham dor no joelho, dor patelofemoral. E aí a gente às vezes fica associando a dor com o joelho valgo, que é aquele joelho em X. Mas aí uma pessoa, um brasileiro, ele fez um estudo e ele foi avaliar. Pô, será que o valgo dinâmico é realmente o que causa a dor? Ou a gente está associando a ele uma coisa que não deveria ser? E ele foi avaliar tal coisa. E assim ele fortaleceu a musculatura abdutora, que é o glúteo médio, o glúteo mínimo, o glúteo máximo e o tensor da face lata. E ele percebeu que quando você fortalece essas musculaturas, a dor ela diminui ou até some. Porém, o joelho valgo ele continua igual. Ou seja, o joelho valgo pode não ser o causador das dores, mas a fraqueza em algumas musculaturas específicas. Logicamente que isso não tira a importância de fortalecer quadríceps posterior e etc. Mas vamos lá. Abdução de quadril a gente pode fazer na máquina, mas essa aula aqui será sobre a unilateral, que é ou na polia no cross ou com caneleira. O que eu vou falar vale exatamente para as duas. Fiz aqui a lousa, mas você não precisa prestar atenção nela. Eu só fiz para que eu não me perca na aula. Beleza? Então vamos lá. Qual é a musculatura alvo da abdução de quadril? Ou seja, qual é o músculo principal do movimento? E é o glúteo médio. O glúteo médio é o principal músculo que vai abduzir a articulação do quadril. Porém, ele sozinho faz isso? Não. O glúteo médio, o glúteo mínimo e o glúteo máximo. Suas fibras superiores, porque as fibras inferiores do glúteo máximo, elas vão auxiliar a adução. Oxe, gente, como é que é isso? Quer dizer que uma parte do glúteo pode auxiliar a abdução e a parte inferior vai auxiliar a adução, o movimento contrário? Exatamente isso. Então, músculos principais, glúteo médio, mínimo e as fibras superiores do glúteo máximo. Também tem aqui o tensor da face lata, eu coloquei aqui pequenininho, porque não é um músculo estético, e etc. Também o glúteo mínimo, mas o mínimo também é glúteo, então eu quis enfatizar nele. Beleza? Mas vamos lá. Sabendo disso, a gente sabe que quando a gente faz a abdução de quadril, a gente vai fortalecer o glúteo, principalmente o glúteo médio. Show? Aí a pergunta é, João, qual amplitude eu faço? Qual é a amplitude correta? Eu preciso botar o pé lá na frente, lá abrir. Não, galera, não precisa. A gente sabe que a amplitude alta é fundamental em qualquer exercício. Porém, todavia, contudo, a gente precisa conhecer a amplitude articular e ver realmente o nível dela. Porque vamos supor, uma abdução de quadril máxima, você vai conseguir fazer até 45 graus. Que vai ser basicamente, deixa eu pegar aqui um lápis. Basicamente, você já viu aqui no vídeo, mas basicamente vai ser, aqui tá a pessoa, desenho muito mal. Então, a abdução de quadril vai ficar basicamente aqui, ó. Aqui, ó, 45 graus. Certo? Basicamente aqui, ou seja, é uma amplitude pequena. Não é uma amplitude grandona para você tentar escalar, botar o pé lá em cima. Não precisa disso. Por quê? Porque quando você faz um movimento maior do que o movimento articular, que é de 45 graus,
o que vai acontecer? Movimentos compensatórios. E qual é a ideia da musculação? É tentar isolar aquele músculo específico, ou seja, você vai usar uma sobrecarga e vai fazer uma técnica boa para que você consiga isolar aquela musculatura alvo, para aquela sobrecarga tensionar aquela musculatura e você ter resultado. Para isso, respeitar a amplitude máxima é excelente, mas a gente precisa conhecer a amplitude máxima. E nesse caso da abdução do quadril é de 45 graus. Não precisa passar disso, ou seja, não precisa tentar escalar, botar lá em cima, porque o que é que vai acontecer? Quando você começar a abduzir o pé, que você passar dos 45 graus, você vai fazer movimento compensatório com o tronco, você vai fazer isso, ó. Perceba, quando você tenta levar demais a perna, você acaba fazendo isso com o tronco. Ou seja, você acaba compensando o movimento, porque o corpo é inteligente. Ele vai fazer o quê? Poxa, ela quer tentar subir mais. Mas pela amplitude articular, eu não consigo permitir que ela suba mais. Então eu vou ter que fazer uma coisinha bem, vou ter que compensar de alguma forma, vou ter que mexer em outra articulação para que libere mais amplitude para ela. Então, quando você passa do limite, você acaba fazendo uma compensação com o tronco que é totalmente desnecessária. Então, a amplitude articular da abdução, ela é pequena mesmo, tá nesse vídeo aqui. Não precisa passar disso, não precisa. Até aqui tá ótimo, beleza? Show de bola. Aí vem uma questão bem simples. João, eu devo fazer a abdução com o pé à frente do corpo, um pouquinho à frente, com o pé do lado ou com o pé atrás? Qual é o certo? Os três estão certos. Não existe erro nisso. Ah, mas o que é que muda? Muda uma coisinha bem simples. Vamos lá. Glúteo máximo. Ele vai participar da abdução, sua porção superior. Beleza? Mas o glúteo máximo só faz abdução? Não. O glúteo máximo é o extensor do quadril primário. Ou seja, ele é meio que chutar para trás. Ele faz aquele movimento de glúteo caneleira, que você dá um chute para trás. Certo? Pronto, show. Esse é o movimento principal do glúteo máximo. Ele faz a extensão do quadril. Tá, o que é que tem a ver? Quando você coloca o pé na frente, o seu quadril está em uma ligeira flexão. Então você está alongando o glúteo máximo e vai dar condição para ele se contrair, participar melhor da abdução. Quando você coloca seu pé atrás da linha do corpo, você colocou em uma ligeira extensão do quadril. Ou seja, você já contraiu o glúteo. Você encurtou o tamanho dele. Músculo encurtado perde capacidade de produzir força. Por quê? Porque a fibra dele está aqui e está aqui. Quando está alongado, você contrai, elas se encontram e você faz a contração. Mas se você começar o movimento com as fibras já aqui, pertinhas, já encurtadas, a produção de força fica completamente prejudicada. Percebe isso? Então, quando você bota seu pé atrás, você já faz uma ligeira extensão, você encurta o glúteo máximo e a consequência disso é que ele não vai ter muita capacidade para produzir força. E a consequência disso é que o glúteo médio e mínimo, que são os outros músculos do movimento, irão participar mais. Ah, mas eu sinto mais quando eu boto o pé atrás. Claro, lógico. O músculo encurtou. Ficou mais difícil, você vai ter que fazer mais força, mas não é do glúteo máximo, são dos outros músculos, porque ele está encurtado. Aí qual é o certo ou errado? Não existe certo ou errado. Você quer isolar o movimento no glúteo médio, bota o pé um pouquinho atrás. Você quer isolar, ou você quer, vamos dizer assim, poder recrutar todos os glúteos, bota o pé à frente. O pé ao lado é uma posição neutra, ele vai participar também. Então, grava isso, entenda. Amplitude máxima, 45 graus, não precisa passar mais disso. Se você passar, você vai compensar com o tronco e é desnecessário. Pé à frente, você vai permitir que o glúteo máximo participe mais. Pé atrás, você vai encurtar o glúteo máximo e vai dar um pouco mais de ênfase na musculatura do glúteo médio e mínimo. E tá tudo bem. Beleza? É isso, galera. Espero que você tenha compreendido, entendido as diferenças e nunca mais erre nesse movimento.
Beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos e até a próxima.